Antes de começar este programa, há algumas questões a tratar. Primeiro e mais importante, peço desculpas pela qualidade inferior do som do programa de ontem. Como já mencionei anteriormente, estive ausente de Londres, encontrando-me em Edimburgo, na Escócia. Isso significa, aliás, que o vídeo de hoje vai ser especialmente curto, pois tenho um comboio para apanhar. Mas deixando isso de lado, porque hoje regressei a Londres, mas deixando isso de lado, por alguma razão desconhecida para mim, houve problemas com o som no programa. No programa de ontem, a sugestão mais interessante que ouvi foi que poderia existir um dispositivo numa sala adjacente que, de alguma maneira, interferiu com o som. De qualquer modo, tanto quanto consigo perceber, o som deste vídeo, neste exato momento, está adequado e aceitável. Bem, espero sinceramente que sim, de qualquer forma. De qualquer maneira, observaremos o que ocorrerá. Contudo, peço desculpas e regressarei a Londres mais tarde hoje e a situação provavelmente se normalizará. A segunda questão que gostaria de mencionar é que, por favor, lembrem-se de clicar no botão de gosto se, mesmo com eventuais problemas de áudio que possam surgir, apreciaram este vídeo ou qualquer parte específica do vídeo que desejem rever e confirmar esse apreço. Finalmente, sem mais delongas, vamos diretamente ao ponto principal. Nas horas mais recentes, tanto os russos quanto os americanos têm estado a dialogar e a debater. E vamos começar com os russos. O porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov, tem proferido diversas declarações acerca da situação atual. Ele diz que a Rússia continua totalmente aberta ao processo de negociação. Estamos verdadeiramente interessados em alcançar os nossos objetivos, especificamente através de meios políticos e diplomáticos. Mantemos de forma consistente esta posição. E a TASS continua afirmando que o porta-voz sublinhou que a posição da Rússia permanece inalterada e tem sido reiteradamente confirmada pelo presidente Putin. Neste momento, isso poderia, de certa maneira, parecer favorável do ponto de vista americano. Mas observe o ponto sobre os russos atingirem os seus objetivos, que são claramente os objetivos que Putin delineou no seu discurso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a 14 de junho de 2024. E também sobre o facto de que a posição da Rússia foi definida por Putin e não sofreu alterações. Claro que isso pode significar que os russos sempre disseram que estão preparados para negociar, mas também pode significar que não alteraram os seus objetivos porque esses foram definidos pelo presidente Putin. De qualquer maneira, esse é o Ushakov e peço desculpa, esse é o Peskov. E então Peskov foi interrogado sobre diversas questões. Foi-lhe perguntado se tinha conhecimento da versão modificada do plano dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, que, conforme um relatório dos meios de comunicação social, havia sido reduzido de 28 pontos para 19. Este é o documento que resultou das conversações entre os americanos, os ucranianos e os europeus que ocorreram em Genebra e que abordei no meu programa de ontem. Bem, nesta manhã, Peskov afirmou o seguinte sobre essa questão específica. Ele mencionou que não tinha conhecimento. Ele mencionou que a Federação Russa não havia recebido qualquer versão do plano que foi recentemente atualizado. Nem de forma oficial, nem de maneira oficiosa. Não temos qualquer ideia do que está lá contido. Ele prosseguiu dizendo que o Kremlin entende que Washington e Kiev estão agora envolvidos em conversações e que o texto inicial está a ser alterado. Compreendemos que o documento que foi publicado anteriormente está atualmente a ser modificado. O texto que conseguimos obter de maneira não oficial anteriormente já passou por alterações. Em algum momento, quando for oportuno, estabeleceremos contactos com os americanos e receberemos oficialmente a informação de qualquer forma. Isso foi dito por Peskov esta manhã.
E observe com atenção em vários aspectos que ele está a salientar aqui, ele está a sublinhar que os russos não receberam oficialmente dos Estados Unidos o plano constituído por 28 pontos, o plano original de 28 pontos. Ele afirma que tem conhecimento deste plano. E, naturalmente, Putin, durante a reunião do Conselho de Segurança, também mencionou que os russos estavam informados acerca deste plano. Mas observe novamente que Peskov afirma que os americanos não entregaram oficialmente uma cópia aos russos. Isso levanta a questão de como os russos obtiveram isso de forma não oficial. Bem, uma possibilidade, e que não deve ser descartada, é que os russos realizaram exatamente o mesmo que todos os outros fizeram, ou seja, consideraram a versão não oficial como sendo aquela que o deputado ucraniano Alexei Goncharenko publicou há alguns dias e que tenho vindo a discutir em vários programas. E como já mencionei anteriormente, esta é somente uma versão de um documento que circula por aí. Está a ser continuamente modificado e por todo o tipo de indivíduos, e duvido que qualquer texto totalmente acordado tenha sido, em algum momento, totalmente acordado, mesmo dentro da administração do céu. Quanto mais entre os americanos e os russos, e entre os americanos e os ucranianos e os europeus. E Peskov, de maneira um tanto desdenhosa, também teve mais algumas observações a fazer. Ele declarou que toda a situação em relação ao plano é uma confusão completa e absoluta. É inviável comentar cada novo relatório que aparece nos meios de comunicação. Agora, descreveria a situação como um verdadeiro caos mediático. De facto, tem havido muitos relatos e declarações contraditórias. E Peskov prosseguiu a afirmar que é precisamente devido a este autêntico caos que Moscovo não está a envolver-se em diplomacia de megafone, mas está a aguardar que os Estados Unidos façam contacto, de preferência de forma oficial. Observe atentamente o comentário, preferencialmente de uma maneira oficial. Poderá isso significar que os russos estão a considerar os contactos com Dmitriev como não sendo oficiais? Bem, um comentador muito perspicaz, Larry Johnson, pensa que sim. Ele salientou que Dmitriev não é um diplomata. Ele não é, propriamente falando, nem mesmo um funcionário oficial do governo da Rússia. Ele é o diretor executivo do Fundo de Investimento Direto da Rússia e desempenha a função de conselheiro de Putin. Parece que Witkoff estabeleceu contacto com Ryzhkov em vários momentos enquanto estava a desenvolver o plano. Contudo, os russos não consideram esta situação como uma negociação e estão a negar de forma clara que tenham exercido qualquer tipo de influência sobre o plano, pelo menos de maneira oficial. Agora, neste ponto, podemos ver que os opositores das negociações com os russos não estão apenas a mobilizar-se na Europa, mas também em Washington. Então, ao longo das últimas horas, tivemos uma declaração emitida por um grupo de senadores após uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E os senadores afirmaram que o plano que havia sido elaborado, o plano de 28 pontos, foi inicialmente redigido pelos russos e que se tratava de um plano russo e que tinham obtido esta informação de ninguém menos que o próprio Marco Rubio. Bem, Rubio, logo em seguida, pouco tempo depois, refutou completamente essa alegação. Ele afirmou categoricamente que o plano de 28 pontos é de origem americana, que foram os americanos
que elaboraram o plano e que houve algum contacto com Dmitriev, mas que isto é, em essência, uma criação americana. Então, neste momento, afirmaria prontamente que estou de acordo com Rubio por diversas razões. Primeiramente, o próprio documento, que, conforme já mencionei, não espelha completamente as posições russas. Alguns dos relatórios anteriores dos meios de comunicação que surgiram no Axios e no Financial Times refletiam posições russas, mas o plano de 28 pontos que Goncharenko divulgou não o faz de forma alguma. De qualquer forma, esta é a primeira questão a ser mencionada. A segunda, e este é um ponto fundamental, é que é absolutamente essencial compreender que, desde que o presidente Trump assumiu o cargo em janeiro, todas as comunicações diplomáticas e todas as iniciativas para terminar a guerra foram efetuadas de Washington para Moscovo e não o contrário. Foram os americanos que inicialmente propuseram o cessar-fogo e o plano Kellogg, que os russos acabaram por rejeitar. Foram também os americanos que sugeriram um cessar-fogo na região do Mar Negro e a retoma do acordo relacionado com os cereais. A propósito, foi precisamente esse plano que os europeus, juntamente com os ucranianos, rejeitaram. Foram igualmente os americanos que estabeleceram contacto com os russos, mais especificamente Witkoff, e deslocaram-se até Moscovo. Ele foi a Moscovo várias vezes. Foi Witkoff quem se deslocou várias vezes para Moscovo, onde participou em inúmeras reuniões com o presidente Putin. E foi Witkoff quem, no início de agosto, apresentou uma proposta que nunca tínhamos visto antes, mas que aparentemente agora existe em alguma forma de documento, ou pelo menos os russos estão atualmente a sugerir que sim. De qualquer maneira, foi Witkoff quem apresentou uma proposta do presidente Trump que os russos afirmam ter discutido entre eles e que Putin, após buscar confirmação de Witkoff e Trump no Alasca, sentiu ter obtido. E tendo recebido a confirmação de que esta é uma proposta e um plano verdadeiramente americano, os russos afirmaram então que a aceitariam. E, posteriormente, houve a chamada telefónica que ocorreu entre Putin e Trump há algumas semanas. E o ministro Lavrov agora informou-nos que foi, de facto, o presidente Trump quem deu início a essa chamada telefónica. Muitos tinham presumido que era Putin, mas na realidade foi o presidente Trump. E, naturalmente, foi o presidente Trump quem propôs a realização da cimeira na cidade de Budapeste. E é Witkoff, o delegado do presidente Trump, quem desenvolveu este plano específico. Portanto, são os americanos que têm estado a liderar as negociações ao longo do último ano. Os russos têm mostrado alguma receptividade, mas até agora não se comprometeram. Os ucranianos e os europeus têm sido claramente hostis. De qualquer forma, essa é uma razão. Essa é outra razão pela qual prefiro a versão do Rubio. Tenho plena certeza de que este é um plano dos americanos. Tudo nele indica que assim seja. E não acredito nesta narrativa que os senadores estão a disseminar de que este é um plano dos russos e que os americanos simplesmente o adotaram. O facto de os senadores estarem a expressar-se desta maneira demonstra que estão a tentar desmantelar o plano e, de facto, tem surgido todo o tipo de observações negativas e hostis acerca deste plano nos meios de comunicação social dos Estados Unidos e no Congresso. O senador McConnell, como era de se esperar, expressou-se de forma contrária a isso. O senador Warner, que está entre os democratas, igualmente se manifestou de maneira contrária a isso. Um número considerável de senadores americanos, pelo que consigo compreender, assim como congressistas, continuam a fazer comentários com uma certa hostilidade em relação a este plano. Houve uma discussão bastante detalhada sobre todos estes assuntos por Larry Johnson no Sonar 21.
ele destaca algumas das declarações e observações que foram feitas por várias pessoas. McConnell disse que a administração Trump não deve pressionar a vítima e apaziguar o agressor como forma de alcançar a paz. Ele questionou quais concessões difíceis os EUARA tinham feito e que aliados e adversários estão a observar. Isto é, segundo McConnell, se a América manterá uma posição firme contra a agressão ou se recompensará a agressão. E Mark Warner disse que a cedência de Neville Chamberlain a Hitler antes da Segunda Guerra Mundial parece forte em comparação e que o plano se assemelha a um conjunto de pontos de discussão russos. E observações semelhantes foram expressas por Thomas Friedman, pelo que compreendo no New York Times. E é possível perceber que existe uma pressão crescente para suavizar o plano, para modificá-lo. E claro que isto está a encontrar-se com as objeções, a hostilidade da Europa, e penso que no final estes problemas vão ser insuperáveis. Mas de qualquer forma, os americanos estão a continuar com este processo diplomático, embora tenha a sensação de que não estão unidos. Conforme relatado pelo Financial Times e pela CBS, Dan Driscoll, o novo enviado especial de paz de Trump, o indivíduo que assumiu o lugar de Kellogg, realizou algo que Kellogg jamais fez. Ele, de facto, comunicou com os russos. Agora, ele não se deslocou até Moscovo e nunca imaginei que ele fosse, mas reuniu-se com os russos nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, e, presumivelmente, está a ter diálogos com os russos lá, tanto acerca do plano original de 28 pontos, como sobre o novo plano de 19 pontos, que os ucranianos e os europeus conseguiram que os americanos aceitassem. Não está totalmente claro quais são todas as mudanças completas. Supostamente, a questão territorial e a questão da adesão da Ucrânia à NATO ainda não estão resolvidas. Houve um artigo de David Ignatius no Washington Post que dizia que Rustem Umerov tinha informado os americanos que, dada a situação, os ucranianos estariam agora preparados para se retirar de Donbas. No entanto, pelo que compreendo, o próprio Umerov está a negar que tenha tido qualquer participação no plano original de 28 pontos, que faz essa provisão bastante específica. E questiono-me se esse relatório de David Ignatius pode realmente ser verdadeiro. O presidente da Rada, o parlamento ucraniano, Stefan Shuk, que é um aliado muito próximo do presidente Zelensky, declarou que não existirão concessões em questões territoriais ou sobre o direito da Ucrânia de se juntar à NATO. E de forma esmagadora, tenho a sensação de que esta continua a ser a posição do governo de Zelensky. Houve, de facto, alguns relatos indicando que o presidente Zelensky terá um encontro com o ex-presidente Trump. Aparentemente, existem diversos funcionários ucranianos que estão a tentar dissuadi-lo de prosseguir com essa ação. Eles possuem conhecimento, evidentemente, sobre a desastrosa reunião que ocorreu no Salão Oval em fevereiro, a qual culminou numa discussão pública, um debate que Zelensky, através do seu comportamento extraordinariamente provocador, acabou por desencadear. Além disso, temos conhecimento de que, quando Zelensky se encontrou com Trump há algumas semanas em Washington e apresentou os seus mapas detalhados, rejeitando qualquer sugestão de uma retirada ucraniana da região do Donbass, sabemos que ocorreu outra discussão nessa ocasião. Zelensky conseguiu ganhar o ponto. Trump retornou à posição de Zelensky, exigindo um cessar-fogo incondicional na linha de conflito que já existe. Desde então, é claro que Trump mudou de ideias. Já mencionei como são essas mudanças, as alterações substanciais, ou pelo menos as mudanças visivelmente significativas na situação militar, que sem dúvida o levaram a essa decisão. Mas nunca se pode prever com certeza. Se houver um encontro com Zelensky, ele pode mudar sua posição novamente, talvez retornando à posição europeia ucraniana por completo.
E, naturalmente, existe também a possibilidade de surgir uma discussão pública. De qualquer forma, voltando ao Driskill, ele está a reunir-se com os representantes russos em Abu Dhabi. Agora, não sabemos exatamente quais russos estão presentes. Não houve confirmação oficial deste encontro por Moscovo. Não sabemos quais oficiais russos estão a participar nesta reunião. E observe que Peskov, conforme mencionei anteriormente, afirmou esta manhã que os representantes russos ainda não tinham recebido de forma oficial o plano de 28 pontos, apenas o tinham obtido de maneira não oficial e não tinham recebido, evidentemente, o novo plano de 19 pontos. Presumivelmente, um dos objetivos principais da reunião de Driscoll com os representantes russos em Abu Dhabi é fornecer aos russos pelo menos cópias físicas desses planos que agora claramente existem no plural. Atualmente, esta é a situação da diplomacia sob uma certa perspectiva específica. Mas, evidentemente, outro russo tem se pronunciado e esse russo é o Chakas, o porta-voz de Putin, ou mais precisamente, o conselheiro de política externa de Putin. Ele comunicou-se com os meios de comunicação ontem em resposta a uma pergunta da TASS. Ushakov abordou a contraproposta europeia, que, diga-se de passagem, não é exatamente idêntica ao mais recente plano de 19 pontos que, aparentemente, os americanos, os ucranianos e os europeus desenvolveram em conjunto. Mas, aparentemente, reflete muitos dos pontos que estão contidos na contraproposta europeia. E o Zika disse o seguinte sobre a proposta que está a circular esta manhã. Ficamos a tomar conhecimento de um plano europeu que, à primeira vista, nos parece absolutamente não construtivo e completamente inadequado para as nossas necessidades. Então, o Ushakov está a afirmar que este plano, o plano ucraniano europeu, é totalmente rejeitado. Não contempla o estatuto neutro da Ucrânia. Deixa em aberto a possibilidade de a Ucrânia vir a aderir à NATO. Recusa todas as concessões territoriais e isso é manifestamente inaceitável. Ossikov tinha mais algumas coisas a declarar. Ele mencionou que existem muitas outras versões disponíveis sobre o plano de paz. Neste momento estou a referir-me especificamente à versão que examinamos em detalhe e isso está diretamente relacionado com um comentário que ele fez, mencionando que os russos já a tinham visto, mas que não haveria negociações específicas sobre essa versão. Ele mencionou que eu afirmaria que não todas, mas uma parte significativa das disposições deste plano nos parecem bastante aceitáveis. Nem a totalidade do plano, nem todos os 28 pontos do plano original são considerados aceitáveis. Algumas partes podem ser, mas claramente exigiriam uma quantidade significativa de negociação, discussão e melhorias caso os russos estivessem dispostos a colaborar com ele. Peskov mencionou que, eu assumiria que seria natural pensar que os americanos viriam encontrar-nos pessoalmente para começar uma discussão. É evidente que isso está a acontecer nos dias atuais. E ele menciona que também declarou que, de forma evidente, muitas pessoas estão a intrometer-se e parece que o plano está a ser modificado constantemente, dependendo de com quem os americanos estão a dialogar. Então, onde estamos? Onde estamos nesta situação? A resistência americana ao plano, às propostas de paz, às negociações com os russos está a intensificar-se. A oposição europeia mantém-se tão resoluta como sempre. Os ucranianos, na minha perspectiva, não alteraram a sua posição de maneira alguma. Está a decorrer uma conversa entre os americanos e os russos.
Existem diversas versões do plano de paz a circular, mas Peskov e Ushakov aparentam ambos estar céticos. Ushakov declara que existem alguns pontos no plano original de 28 pontos que os russos podem aceitar, mas não todos, e que as contrapropostas europeias são totalmente inaceitáveis. E Peskov afirma, bem, neste preciso momento nem sequer temos a certeza de que o plano que possuímos, que apenas obtivemos através de canais não oficiais, que esse plano realmente existe. Para reiterar mais uma vez, o que os russos têm declarado de forma consistente desde o mês de agosto é que chegaram a um entendimento com Trump em Anchorage e não estão dispostos a ceder nesse ponto específico. Eles anseiam que este plano, este acordo, seja meticulosamente cumprido e qualquer plano, se for para avançar, deve basear-se no que foi acordado entre os russos e os americanos em Anchorage. Tenho a forte suspeita de que o plano de 28 pontos não o tenha conseguido. Naturalmente, não tenho conhecimento exato do que os americanos e os russos concordaram em Anchorage, mas suspeito que este plano, o plano de 28 pontos, provavelmente se afaste consideravelmente do acordo de Anchorage. O que ouvi sobre o plano composto por 19 pontos, com o qual os americanos regressaram de Genebra e que agora está a ser apresentado a Trump e possivelmente a ser exibido aos russos em Abu Dhabi. Parece-me que esse plano se afastou ainda mais de Anchorage e os russos já estão a declarar, o Ushakov acabou de afirmar, que a contraproposta europeia é absolutamente inaceitável. Portanto, é desta forma que me parece ser a situação atual. Os americanos continuam a fazer tentativas e não é complicado perceber a razão. Do ponto de vista de Donald Trump, o conflito está a ser perdido.